A vida tem um jeito curioso de nos fazer reencontrar o que nunca foi realmente perdido. Você já teve a sensação de que alguém que passou pela sua vida deixou uma marca tão profunda que não importa quanto tempo se passe, essa conexão ainda vive em algum lugar dentro de você? Como se a história entre vocês não tivesse terminado, apenas pausado, esperando o momento certo para continuar. Esse momento pode estar chegando. O que estamos falando aqui não é um simples reencontro. Não se trata de um amor comum, passageiro ou efêmero. É algo mais profundo, algo que atravessa o tempo e as vidas. Uma conexão antiga, tecida em outras existências, que sempre encontra um caminho de volta. Talvez você já tenha sentido isso. Um nome que surge do nada em sua mente, um sonho vívido, uma sensação estranha ao ouvir uma música ou passar por um lugar específico. Pequenos sinais de que algo está se movendo nos planos invisíveis. Mas por que essa pessoa está voltando agora? O que mudou? O que o universo está tentando lhe mostrar? Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há algo para você nesta mensagem. E nos próximos minutos, vamos explorar juntos essa história que, de alguma forma, já faz parte da sua alma. Alguns laços são tão antigos que resistem ao tempo. Eles atravessam eras, continentes, vidas inteiras e, de alguma forma, sempre encontram um caminho de volta. Você já sentiu uma conexão com alguém que não conseguia explicar? Como se conhecesse essa pessoa há muito mais tempo do que a lógica permite. Isso acontece porque algumas almas caminham juntas. Elas se buscam, se encontram, se perdem, apenas para se reencontrar novamente. E cada reencontro carrega um propósito. Talvez no passado vocês tenham sido amantes que foram separados pelas circunstâncias, ou guerreiros que lutaram lado a lado, ou companheiros de jornada, ligados por um pacto silencioso, renovado a cada nova vida. A memória desses encontros pode não estar presente na mente consciente, mas a alma nunca esquece. E quando essas almas se reencontram, algo desperta. Um olhar que reconhece sem precisar de palavras, uma sensação de familiaridade que desafia qualquer explicação. Mas nem sempre o momento está certo, nem sempre os corações estão prontos. Às vezes, um reencontro acontece antes da hora. Um amor que chega como uma chama forte demais para ser contida, mas que ainda não pode ser vivido em sua plenitude. Quando isso acontece, a separação não significa um fim, mas uma preparação. Um tempo necessário para que cada um cresça, amadureça e se fortaleça, até que possam, enfim, se reencontrar de verdade. E é isso que está acontecendo agora. Algo está se movendo. Um ciclo está se fechando para que outro possa começar. Um amor antigo está ressurgindo e, desta vez, pode ser a hora certa. Há amores que chegam como tempestades, desorganizando tudo pelo caminho. E há aqueles que, mesmo sem alarde, sacodem as estruturas mais profundas da alma. Esse é o tipo de amor que, ao invés de ser abraçado de imediato, muitas vezes é combatido. Não porque não seja verdadeiro, mas porque é grande demais para ser controlado. Algumas pessoas passam a vida tentando manter o coração trancado, acreditando que assim estarão protegidas. Mas o amor verdadeiro não pede permissão. Ele atravessa barreiras, desmonta certezas e faz com que tudo o que parecia sólido comece a ruir. Quem resiste a um amor assim, muitas vezes o faz por medo. Medo do que sente, medo de perder o controle, medo do que pode mudar. Essa resistência não acontece porque o sentimento é fraco, mas justamente porque é forte demais. É um amor que exige entrega total. E para quem passou a vida se protegendo, isso pode ser assustador. Então, ao invés de aceitar, a pessoa se distancia. Reprime o que sente. Convence a si mesma de que é melhor assim. Mas o que foi sentido não pode ser desfeito. A energia do amor não desaparece. Apenas se esconde em silêncio, esperando a hora de emergir. Mas reprimir sentimentos tem um preço. Quanto mais se tenta ignorar o amor, mais ele se manifesta de formas inesperadas. Ele surge em pensamentos involuntários, em sonhos que parecem reais, em uma saudade que não tem explicação. A mente tenta racionalizar,
mas o coração sabe a verdade, e aos poucos, o que foi reprimido começa a transbordar. Porque o amor não aceita ser esquecido. Ele sempre encontra um jeito de se fazer lembrar. E então, chega um momento em que resistir já não é mais uma opção. A barreira emocional começa a ceder, as defesas se tornam frágeis, e aquilo que parecia estar enterrado ressurge com força total. O que antes era negado agora se impõe de forma inegável. E é nesse momento que a escolha precisa ser feita. Continuar fugindo ou finalmente permitir-se sentir. Talvez essa seja a razão pela qual esse amor nunca tenha ido embora. Ele não surgiu para ser passageiro, nem para ser esquecido. Ele veio para transformar. E por mais que tenha sido negado, reprimido ou afastado, a verdade é que ele sempre esteve ali, esperando pelo instante em que não haveria mais como fugir. Porque um amor como esse nunca aceita ser contido para sempre. Nem todo encontro é um presente. Alguns chegam como testes, outros como lições. As relações kármicas são exatamente isso. Espelhos que nos mostram o que ainda precisamos curar. Muitas vezes, quando uma conexão verdadeira surge, o medo toma conta. O coração sabe que está diante de algo raro, mas a mente, carregada de traumas e inseguranças, busca refúgio no conhecido. E é aí que entram as relações kármicas, como esconderijos seguros para quem não está pronto para a vulnerabilidade. Elas parecem intensas, arrebatadoras, mas carregam um peso invisível. São feitas de repetições, padrões que se repetem como um ciclo sem fim. São laços que trazem dependência ao invés de crescimento, conforto ao invés de evolução. E ainda assim, são escolhidas porque não exigem entrega total. Com um amor kármico, é possível manter o coração meio aberto, sem grandes riscos. Com um amor verdadeiro, não há meio termo, ou se entrega, ou se foge. Muitos escolhem a fuga, preferem a previsibilidade de um relacionamento que não os desafia a crescer, a encarar suas sombras, a aceitar a intensidade de um amor que os desnuda por completo. Porque o verdadeiro amor não aceita máscaras. Ele expõe, exige que se olhe para dentro, que se abandone o ego e se escolha a verdade. Mas nem todos estão prontos para isso. Então passam-se anos em amores mornos, em histórias que se repetem sem mudança real. Mas no fundo, aquela conexão nunca some. O amor que foi evitado ainda pulsa, silencioso, esperando a coragem para ser vivido. Porque não importa quantas distrações se busquem, quantas relações se experimentem, o que é real nunca deixa de existir. E quando finalmente chega a hora, a escolha se torna inevitável. Continuar se escondendo ou pela primeira vez encarar o amor sem medo. Esse é o verdadeiro propósito das relações kármicas. Esgotar todas as ilusões até que não reste alternativa senão a verdade. E quando isso acontece, o coração finalmente se abre para aquilo que sempre foi dele. A separação de um amor verdadeiro não é apenas uma ausência, é uma ruptura que ecoa na alma. Não importa o tempo que passe, há uma sensação de vazio, como se algo essencial tivesse sido arrancado. E por mais que a mente tente seguir em frente, o coração ainda se lembra. Porque esse tipo de amor não se dissolve no tempo. Ele apenas se esconde, esperando o momento certo para voltar à superfície. Mas o afastamento nem sempre é um fim. Muitas vezes é um chamado para o despertar. No silêncio da ausência, nasce a necessidade de compreender o que foi vivido. O que antes era compartilhado agora precisa ser entendido sozinho. É nesse espaço de solidão que as perguntas surgem. Por que essa conexão foi tão intensa? Por que, apesar de tudo, essa pessoa nunca sai dos meus pensamentos? E mais importante, por que eu ainda sinto que essa história não acabou? A dor da separação é o empurrão que leva à transformação. Sem ela, muitos continuariam presos em padrões antigos, em medos que os impedem de viver plenamente. Mas a ausência força o olhar para dentro, obriga a encarar aquilo que foi evitado, a confrontar as sombras que ficaram escondidas enquanto o amor estava presente. Esse é o verdadeiro despertar, o momento em que se percebe que a dor não é castigo, mas um caminho para o crescimento. E é assim que a mudança começa. Aos poucos, o que parecia insuportável se torna aprendizado. O amor que antes era direcionado ao outro começa a se voltar para dentro.
O autoconhecimento se aprofunda, as feridas começam a cicatrizar e uma nova consciência nasce. O coração ainda sente, mas agora compreende. A conexão continua viva, mas a dependência dela se dissolve. A separação que parecia injusta começa a fazer sentido. Então, algo curioso acontece. Quando o aprendizado é assimilado, quando a transformação é aceita, a energia muda. E de alguma forma, a outra pessoa sente isso. Porque laços como esse nunca são rompidos de verdade. O que um sente, o outro percebe, mesmo à distância. E é nesse momento que o ciclo começa a se fechar. Aquele que fugiu, que resistiu, começa a perceber que não pode mais evitar. O que foi negado, agora precisa ser vivido. A separação, que antes parecia uma punição, revela-se uma preparação. Porque um amor assim não termina, ele apenas espera. Espera o amadurecimento, espera o despertar, espera a coragem de ser vivido por inteiro. E quando esse momento chega, o reencontro não é um acaso, é um destino que finalmente se cumpre. O amor verdadeiro nunca se perde, ele apenas adormece no tempo, esperando a hora certa para despertar. Pode passar anos, vidas inteiras, mas quando duas almas estão ligadas por algo maior, o caminho de volta sempre se revela. E quando esse momento chega, não há resistência que consiga impedir. O universo começa a agir de formas misteriosas, alinhando circunstâncias, cruzando caminhos, trazendo sinais que antes pareciam meras coincidências. Mas nada disso é acaso. Tudo está se movendo para o inevitável reencontro. O coração sente antes da mente compreender. Uma sensação de inquietação, um nome que surge do nada, um sonho que parece real demais. Aos poucos, a presença que parecia distante começa a se fazer notar. Porque quando duas almas estão destinadas uma à outra, o amor encontra brechas para se manifestar. Mesmo que tenham seguido caminhos diferentes, mesmo que tenham tentado construir uma nova história em outras direções, há algo mais forte que sempre os puxa de volta. Mas esse retorno não acontece da mesma forma que antes. Nada mais é como era, porque ambos já não são os mesmos. As dores da separação moldaram, transformaram, ensinaram. O que antes era um amor imaturo, carregado de medo e insegurança, agora se apresenta com outra energia. O tempo não foi um inimigo, mas um aliado, preparando-os para o momento certo. Agora não há mais espaço para jogos ou hesitação. O amor pede verdade, entrega, coragem. E quem antes fugia, agora sente que não há mais para onde correr. Porque no fim, não se pode escapar de si mesmo. O amor que foi negado continuou crescendo em silêncio, forte o suficiente para derrubar qualquer barreira. E quando esse sentimento finalmente é aceito, há apenas uma escolha: seguir o chamado do coração. Não importa o que aconteceu antes, não importam os erros, os desencontros, as palavras não ditas. O que realmente importa é que dessa vez, ambos estão prontos. O reencontro pode não acontecer da forma esperada, pode surgir em um momento inesperado, em um cenário improvável. Mas quando o amor retorna, ele carrega uma clareza diferente. Tudo faz sentido, tudo se encaixa. Não há mais dúvidas, apenas a certeza de que essa conexão sempre esteve viva, aguardando o instante em que ambos estariam preparados para vivê-la plenamente. E quando duas almas destinadas finalmente se reencontram, não há necessidade de palavras. O olhar diz tudo. O tempo deixa de existir. O que foi interrompido agora se completa. O ciclo se fecha, não como um fim, mas como um novo começo. Porque o amor verdadeiro não apenas encontra o caminho, ele é o próprio caminho. O reencontro aconteceu. O amor, que por tanto tempo foi negado, agora se faz presente. Mas e agora? Como construir essa conexão de forma que ela finalmente floresça? Porque, por mais que o sentimento seja real, apenas amor não basta. É preciso mais do que emoção, é preciso consciência. Esse é um novo capítulo, e ele só pode ser escrito com maturidade, com entrega, com a sabedoria que o tempo trouxe. A primeira lição é simples, mas essencial: deixar o passado onde ele pertence. Não há mais espaço para ressentimentos, culpas ou velhos medos. O que passou serviu para ensinar,
não para ser carregado como um peso. Se esse amor está renascendo, é porque existe uma nova chance de vivê-lo de forma diferente. Sem repetições, sem padrões destrutivos, sem o medo que antes afastava. Agora, é preciso abrir espaço para o que realmente importa, o presente. E o presente exige presença. Não basta apenas sentir, é preciso estar ali de verdade. Olhar nos olhos sem medo. Falar com sinceridade. Amar sem reservas. Muitos amores não fracassam por falta de sentimento, mas por falta de coragem. Coragem para se abrir, para se mostrar como realmente se é, para confiar sem a necessidade de controle. Agora, a conexão só poderá crescer se for construída sobre verdade. Esse amor já enfrentou o tempo, a distância, os silêncios e sobreviveu. Mas agora, ele precisa de raízes, de gestos diários, de cuidado, de paciência. Porque mesmo as conexões mais fortes precisam ser cultivadas. Esse é o momento de aprender a caminhar juntos, sem pressa, sem a ansiedade de querer que tudo aconteça de uma vez. O amor verdadeiro não se apressa, ele se fortalece a cada dia. E acima de tudo, é preciso lembrar que esse reencontro não aconteceu à toa. Há um propósito maior por trás dele. Esse amor não voltou apenas para ser vivido, mas para transformar. Ele existe para despertar, para elevar, para mostrar novos caminhos. A pergunta agora não é apenas como amar, Zrenia, mas como crescer juntos. O verdadeiro amor sempre carrega essa missão, ser uma ponte para algo ainda maior. Então, esse é o convite que o universo faz agora. Deixar para trás as ilusões do passado e escolher o amor como ele é. Imperfeito, intenso, verdadeiro. Sem jogos, sem medo, sem fuga. Apenas a entrega de duas almas que, depois de tanto tempo, finalmente entenderam que nunca deixaram de pertencer uma à outra. Porque esse não é o fim da história. É apenas o começo de algo muito maior. O destino tem formas curiosas de nos guiar. Às vezes, nos afasta daquilo que mais queremos, apenas para nos ensinar que o verdadeiro amor nunca se perde. Ele apenas espera a hora certa para florescer. E agora, depois de tudo, depois das idas e vindas, das dores e aprendizados, o momento finalmente chegou. Mas a pergunta que fica não é se esse amor está pronto para você, e sim, se você está pronto para ele. Porque um amor assim não é leve como um vento passageiro. Ele não chega para preencher vazios ou seguir expectativas criadas pela mente. Esse amor é um espelho. Ele reflete tudo o que há dentro de você, os sonhos, as luzes, mas também os medos e as sombras. E por isso ele exige coragem. Coragem para se despir das defesas, para permitir-se sentir, para entregar-se sem reservas. Talvez, em outro momento, esse amor tenha sido grande demais para ser sustentado. Talvez tenha assustado, tenha feito com que um dos dois, ou ambos, fugissem. Mas agora, tudo é diferente. O que antes era apenas desejo, agora vem acompanhado de maturidade. O que antes era impulso, agora carrega propósito. Agora, a escolha está diante de você. Você pode continuar vivendo na segurança do que é conhecido. Pode continuar temendo as incertezas que o amor traz. Pode escolher o caminho mais fácil, o que exige menos entrega, menos vulnerabilidade. Mas também pode dar um passo à frente e aceitar o que sempre foi seu. Pode deixar que esse amor aconteça sem as amarras do passado. Pode vivê-lo com a intensidade que ele merece. No fim, a resposta não está no destino, nem no tempo, nem no outro. Está em você. Está na sua disposição de deixar de lado as dúvidas, os receios, as desculpas e simplesmente sentir. Porque um amor assim não acontece duas vezes da mesma forma. E se ele voltou até aqui, é porque nunca foi embora de verdade. Então você está pronto? Porque esse amor já está. Ele sempre esteve. Ele apenas esperava o dia em que você finalmente o escolheria sem medo. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, se você sente que esse amor ainda vive dentro de você, então deixe seu comentário aqui. Compartilhe sua experiência, sua intuição, aquilo que sua alma sussurra quando ouve essas palavras.
Vamos criar juntos um espaço de troca, de conexão, de reencontros. E se você quer continuar essa jornada comigo, entender mais sobre conexões espirituais, amores de outras vidas e despertar interior, já se inscreve no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo novo e segue recebendo mensagens que podem trazer as respostas que você busca. O amor sempre encontra um caminho, e talvez esse seja o seu sinal.